Oi, gente, bem-vindos ao nosso primeiro episódio da série Se Liga. E a nossa primeira liga a ser entrevistada é a Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia. Os nossos convidados é a presidente Natasha Machado e o nosso doutor, preceptor, professor e orientador Pedro Cunha. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Bastante feliz de estar aqui ao lado de Pedro, representando a Liga. Pessoal, obrigado pelo convite. Eu acho muito bom a gente ter essa oportunidade de conversar agora um pouco mais informal, né? A maioria das vezes eu encontro vocês em sala de aula, então é menos frequente essa oportunidade da gente poder falar abertamente do tema e da especialidade que a gente escolheu no final das contas. A taxa ainda não, né? Mas vai chegar, vai chegar. Então, Natasha, eu queria fazer algumas perguntas para você. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que te levou a escolher a ortopedia? O pessoal da Liga já tá cansado de ouvir essa história, né? Quando eles forem assistir, eles vão ficar com raiva. Então, na verdade, eu não queria medicina, né? Desde criancinha eu sempre gostei de polícia. Eu sempre achei muito legal, muito bonito, era esfardada, enfim. Então, eu sempre gostei dessa parte de policial. Só que aí minha família é um pouco assim, né? Aí falou, não, vai pra área da medicina. Aí no ensino médio, comecei a estudar pra medicina. E aí eu tive uma torção no tornozelo. Aí foi quando eu tive o conhecimento da ortopedia, que eu nem tinha conhecimento, eu nem sabia disso. Aí eu fui para um ortopedista, fiz um raio-x, eu gostei muito do acompanhamento, é uma especialidade muito objetiva, que é o que eu procuro pra minha vida. E eu já entrei na faculdade meio que de olho, né, na ortopedia. E aí no P1, o primeiro encontro já foi o assunto de anatomia, que foi osso. Então eu falei, pronto, me encontrei, acabou. E tô agora, né, desde o P8, na ortopedia. Em relação à liga, qual é a importância que tu vê para a liga para os estudantes? Pronto. Eu falo pro pessoal que quem tá na liga, eu acho que é poucas pessoas que querem ortopedia. A intenção da liga não é fazer vocês quererem ortopedia, ser ortopedista, como eu quero, a Yali quer, enfim. A gente tá lá pra poder auxiliar vocês numa escolha. E também a área da ortopedia é muito legal para quem quiser futuramente trabalhar em UPA, para poder, eu sei olhar um raio-x, eu sei que ali tem uma fratura, eu sei aonde caminhar, o que fazer, o primeiro atendimento, sabe? Então a liga é para isso, é para fazer os estudantes de medicina melhorarem naquela parte do trauma e na ortopedia em si. É sempre interessante tirar isso, porque quando as pessoas entram nas ligas, elas sempre acham que vai entrar porque eu quero aquela especialidade, Isso. né? Uma pergunta que a gente sempre faz na entrevista é: você futuramente pensa em ortopedista? Isso não é um critério de eliminação. A gente sempre fala, olha, você não precisa querer ortopedia, mas eu tô ali porque eu gosto muito de esporte. Não, na verdade, eu não tenho nenhum contato. Eu quero ter contato, eu gosto de cirurgia, eu gosto de trauma, mas eu quero ter contato com raio-x. E foi o que a maioria falaram. Eu quero aprender a ver um raio-x, eu quero aprender a ver uma ressonância ou tomografia, enfim, que é muito importante. Então, é isso que a Liga traz pra gente, né, os professores. Então, toda vez que tem alguma aula de trauma, eu sempre falo, ô professor, coloque muito raio-x, porque é o que o pessoal gosta de ver, né, de aprender. Posso me meter na resposta dela também? Com certeza, dá até vontade. Deixa eu trazer para vocês uma experiência de alguém que foi formado numa situação onde não existia essa oportunidade das ligas, né? Foi numa situação onde não ligas, então o campo de prática era ofertado pela instituição e aquilo que era ofertado, se você caiu naquele rodízio ou não, você tinha aquela experiência. Eu acho que por azar ou sorte, não sei, dependendo do momento, eu não rodei nada de ortopedia durante a minha fase da graduação de vocês. Nada, zero. Nenhum tipo de contato com ortopedia durante a graduação. Já gostava antes, mas não tive contato hora nenhuma. Então, isso mostra um pouco da fragilidade da grade da gente, né? E a grade não dá, às vezes, a oportunidade de você ter aquela vivência no campo de prática. E aí a liga dando essa oportunidade é muito interessante. Eu acho que é mais valioso ainda para aquela pessoa que não pensa em fazer ortopedia. Isso. Porque aí ele vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais aquilo ali e conseguir adquirir aqueles conhecimentos que são importantes para o tratamento e para a condução do paciente, para a vida dele como clínico, como cirurgião geral, como seja o que for, outra especialidade. E também tirar dúvida ou firmar a certeza, né? Tipo, se é aquilo que eu realmente quero, caramba, tô aqui, vou desistir disso. É muito importante. Em falar, já que a gente tá falando sobre a liga, me conta um pouquinho sobre o processo de criação dela. Pronto.
O processo de criação da liga foi ideia minha. Sério. Então, desde o P1 eu já entrei gostando, assim, da ortopedia, porque eu estudei no ensino médio, tive esse contato com a especialidade, então eu já fui conhecendo a especialidade. Eu sigo todos os ortopedistas no Instagram. Entrei na faculdade, e minha irmã já faz medicina, né? Ela já falava pra mim que tem ligas, que tem presta atenção, que é muito importante e tal. Aí eu já fui procurar se tinha liga de ortopedia. Só que a ortopedia a gente só paga no P5, então não tinha nenhuma liga criada. E também eu tinha que pagar, né, a matéria só no P5. Então eu meio que deixei pra lá e não entrei em nenhuma liga. E aí no P5, no primeiro dia de aula, eu já me apaixonei. Aí eu fui conversar com o Daniel, já falei, professor, me apresentei, né, que ele sabia nem quem eu era. Falei, olha, eu tô querendo participar de alguma liga. Tem? Ele, olha, eu não entendo muito sobre liga, que ele disse que nunca participou de nenhuma liga. E não tem, mas se eu quisesse tipo, criar, ele iria me ajudar. Então o Daniel foi a chave perfeita pra liga. E aí eu lembro que eu conversei com o Matheus, que é o ex-presidente da Laorte. E aí Matheus foi espertinho, mas eu sou muito grata com ele, porque eu não tinha nenhuma experiência. Então não dava pra eu ser a presidente, né? Porque como é que eu ia criar uma liga sem saber de nada? Como é que eu vou atrás? O que que eu faço pra criar uma liga? E Matheus, ele já é esperto. Ele já participa de liga desde o P1. Ele já tem, assim, experiência, né? Então eu chamei ele e falou, amiga, vamos. Eu não gosto muito da área, mas eu quero estar numa liga, eu quero... Aí ele foi e falou, eu só quero ser presidente. Aí tá bom. Eu não tava muito na cabeça de ser presidente, porque eu acho que ali todo mundo tem ali só o seu nome, né? Ali todo mundo tem uma voz, pelo menos na minha liga. E aí pronto, o Matheus aceitou, e aí ele foi o presidente, aí eu falei, olha, eu quero ser vice, porque eu amo a ortopedia, né? Eu vou dar minha vida pra essa liga. Aí pronto, aí eu chamei uns amigos, ele chamou os amigos dele, a gente criou a liga. Então, no primeiro contato com a liga, só eu queria ortopedia. E aí a gente criou um mestre na ortopedia, que eu falo que é Gutenberg. Hoje, Gutenberg ama ortopedia, eu acho que até mais do que eu. Mas ele não gostava de ortopedia nessa época. Aí pronto, a gente criou a liga e tá aí até hoje. Assim, de dificuldade, ascensão da liga, quais foram as principais dificuldades que tu encontrou para formar ela? A nossa maior dificuldade foi de... Primeiro, foi... Não acho que nem foi campo de estágio, porque os professores eles são muito flexíveis com a gente. Às vezes a gente fica até tipo, com medo de perturbar muito eles, porque eles têm a vida pessoal deles, o trabalho, e eles meio que não ganham, né, pra estar ali com a gente financeiramente. Então, assim, eu acho que nosso dificuldade mesmo foi entrar em consenso, o grupo. Mas a gente é amigo, então foi se conhecendo, fazendo amizade e foi dando certo. Uma dúvida que eu tenho, assim, muito grande, é como foi essa seleção para orientador e co-orientador? Pronto. Não teve, assim, uma seleção. Pra ser orientador da liga, o principal tem que ser professor nosso aqui da faculdade, né? E aí teve Daniel foi e falou, olha, aqui na faculdade também tem outros 2 ortopedistas. Eu não tive contato com o Igor, assim, de primeiro, porque meu professor da semiologia era o Daniel. Que pena pra você. E aí, pronto. Aí Daniel foi e falou, mas eu vou convidar eles vão sim, eles vão entrar. Eu falei, ótimo. Aí pronto, ficaram os 3, né? Mas aí, infelizmente, Daniel saiu da faculdade. Aí tá Pedro e Igor. Aí tem outros orientadores, que às vezes Manuel, né? Ele vem dar aula pra gente, que ele é especialista de pé e tornozelo. Paulinha também, né? Paulinha, ela ajuda a gente nessa parte científica, a gente tem muita dificuldade. Aí ela tá aí ajudando a gente, ela é incrível. E para tu, Pedro, como é que foi entrar na liga já como um orientador de uma liga? Já tinha participado de alguma outra? Não, como eu tinha dito pra vocês, eu nunca tive experiência com liga, né? Durante minha graduação eu não tive, então eu não entendia a dinâmica como funcionava tão bem. Eu, assim, de cara a gente já aceita, né? Porque a gente entende que existe essa demanda e Daniel veio a PRA e o Igor também, né? A gente já se conhece de outros momentos. E aí ele conversou, chamou, ó, vamos ajudar os meninos lá, vamos montar. E aí a gente vai levando pro campo de prática da gente, tentando trazer e incluir eles nas atividades da ortopedia. E aí, assim, a gente foi entendendo também e crescendo junto com a liga. A liga foi desenvolvendo e a gente, como orientador, também foi entendendo quais são as principais demandas. É uma aula, às vezes, que é para dar, assistir um seminário deles para tentar orientar e guiar aquilo que é mais relevante. Então, assim, eu
tô bem satisfeito. Eu gosto muito. Natasha, apesar de achar que me aperreia muito quando vem me chamar para alguma coisa da liga, eu gosto bastante de participar. Eu acho que é enriquecedor tentar trazer a especialidade para os meninos da graduação. Ai, que legal. Tu falou sobre Paulinha, sobre o científico e tal, e com isso eu quero te fazer uma outra pergunta. Em relação ao científico, como é que tu enxerga a importância do científico dentro da liga e para os estudantes? Pronto, uma boa pergunta. Uma grande dificuldade que a gente tava na nossa liga é isso, a parte do científico, né? Fazer um resumo. Às vezes parece ser tipo, simples. Só que eu acho que por causa dessa pandemia, atrapalhou muito o pessoal a desenvolver, né, esse dom de pesquisador, de enfim, fazer um resumo simples. E aí, com isso, Mauro teve a ideia, Mauro e Gutenberg, falou, vamos chamar a Paulinha para ela ajudar a gente nessa parte de escrever, porque o pessoal tava com muita dificuldade. Fala até de mim, né? A gente tava com muita dificuldade de fazer um resumo legal, assim, né? Não é uma pesquisa, tipo, simples, tem que ser uma pesquisa elaborada e tal. Aí pronto. Com isso a gente percebeu a nossa dificuldade enorme na parte de científico. Então a liga sempre tá trazendo todo mundo, a gente sempre faz resumo com todo mundo, para todo mundo ter as horinhas ali no Barema, também na parte para ajudar, para quem tem dificuldade de fazer um resumo. Eu acho muito importante. E é até porque quando você analisa a liga e você analisa também a vida acadêmica do estudante, são dois viés muito importantes, né? A parte do científico em relação à produção e também a parte de pesquisa extensiva que a gente tem. E normalmente uma liga ela é uma peça fundamental nesse processo do aluno entender como é que funciona, como é que para onde eu vou, porque realmente quando você entra, normalmente você entra de uma graduação, é a sua primeira graduação, normalmente você não entende nada e ter essa ajuda já desde o início é muito importante. Importante. É muito importante vocês, durante essa fase agora, vocês terem isso, porque quando você termina a faculdade e você não tem uma experiência, ou você não teve uma experiência muito agradável com metodologia científica e pesquisa, ou você fez pouco, ou não se interessou naquela época, você gostava muito de uma outra área e acabou se dedicando muito para ela, você entra naquele ciclo automático de terminar a faculdade, começar a trabalhar, entrar na residência, termina a residência, tu faz uma subespecialidade na residência, vai parar para pensar em fazer produção científica muito mais lá à frente, entendeu? Então, se tu não tem uma experiência positiva nessa fase que vocês estão agora, isso dificulta bastante. Eu te trago isso como experiência própria, eu não sou um exemplo, falei desde o começo, quando os meninos me convidaram para ler, eu não sou um exemplo de pesquisador. Me interessei muito depois, desde que eu comecei na docência, comecei a me interessar de novo, estudar e pesquisar mais, mas ainda assim me considero muito engatinhando, sabe? Por isso que a Ana Paula tá lá e é importante que ajude os meninos nessa parte também. Ela tá ajudando a gente na parte básica, até de procurar uma referência ótima. Às vezes o pessoal acha que, meu Deus, vocês não sabem procurar uma referência. Mas assim, é uma dificuldade que tá tendo na liga, entendeu? E ela ajuda a gente nisso, no básico, de como a gente vai criar um resumo, aonde procurar uma referência legal, porque requer isso, né? A nossa especialidade requer isso. Então, Somos do nosso currículo, né? O Isso. currículo é muito importante. Um bom currículo acadêmico, aí, se você já se preparar durante a graduação, você é um pontinho fora da curva, comparado a outros, né? Que não fazem as coisas durante a graduação. Isso foi indireta? Foi uma alfinetada? Eu não entendi muito bem. Eu acho que foi uma alfinetada, né? Olha, em falar sobre isso, sobre essa questão do científico e tudo mais, eu vejo que tem muita defasagem também para as pessoas que é primeiro período, segundo período e tudo mais. E logo no início tu falou sobre a ortopedia aqui na faculdade ser apenas no P5. E aí uma coisa que a Liga criou que eu achei muito interessante foi o Ligante Júnior. Eu queria saber de onde partiu essa ideia, de quem foi a ideia, qual é o principal objetivo sobre isso, porque é muito interessante e eu acho muito legal. pronto, a ideia do Ligante Júnior foi da diretoria antiga. A gente tava com esse projeto há muito tempo, assim, pensando, o presidente antigo, eu, todo mundo. E aí a gente lançou agora, né, com a nova diretoria. O intuito do Ligante Júnior é isso, o P1, P2, P3, P4, poder ter uma experiência na ortopedia, no trauma. E lá no P5, quando ele pagar a semiologia, ele pode escolher a liga ou não. Às vezes, quando a gente tá aqui, a gente tá louco pra ir pra cirurgia. Eu quero ir pra cirurgia, independente de quem é a especialidade, eu só quero estar no bloco cirúrgico. Todo estudante é assim, né?
Então, um critério nosso que foi de eliminação lá na entrevista foi: o pessoal chegava e falava, olha, segunda, quarta e sexta eu tô na HR. Só que o intuito do Liga Anti-Júnior não é procurar um ortopedista, um apaixonado por ortopedista. O intuito do Liga Anti-Júnior é trazer pessoas que não têm experiência na parte do bloco cirúrgico ou no assunto para poder gostar. Então a gente meio que escolheu as pessoas que nunca foram pro bloco cirúrgico. Olha, eu tô aqui porque eu gosto da anatomia, mas eu também tô em dúvida, eu quero tirar essa dúvida. Eu também gosto dos orientadores. Então foi isso que a gente escolheu o Liga Anti-Júnior. Que não Legal. pra quem tá ali todo dia na HR, tô ali todo dia, quero só estar na liga. Não. O Liga Anti-Júnior é pra trazer aquelas pessoas que não têm a oportunidade, não conhecem um profissional pra ir pro bloco cirúrgico. Então a gente quer levar essas pessoas pro bloco cirúrgico pra eles terem essa experiência, sabe? Porque é muito legal. De fato. Pra ver se ele contamina tudo, né? Pra ver se ele faz besteira no bloco. Aí Tem tem que aprender isso, né? Ter o contato com a ortopedia Isso. antes mesmo do P5. Antes né? do P5. Isso é muito importante. Por exemplo, que a gente fala muito, que tu falou, ter o contato com raio-x, saber como é, entender para onde vai, saber os conceitos mais básicos ali, que todo médico precisa saber. Isso é muito importante. Não só ir pro bloco, obviamente, contaminar e tal, mas ter uma preparação assim, bem antes, porque o P5, P2, P3, P4, as pessoas precisam ter esse contato. Eu acho isso muito importante. Triste que é só 1 mês e meio, né? O tempo do Liga Que Anti-Júnior. pena. E outra, a gente bateu um recorde. Vou falar isso agora. A gente teve mais de 40 inscritos do Liga Anti-Júnior para 3 vagas. Então a gente bateu um recorde. Foi muito difícil escolher. Por isso que o nosso critério de eliminação foi essa, porque 90% falava, olha, eu amo a ortopedia, eu tô louco pra ortopedia, eu tô quase todo dia no HR. Só que o intuito não é esse, não é procurar uma pessoa louca. Tá lá, É pra fazer você gostar da Os ortopedia. indecisos, né? Isso. Eu Aí acho que eu pronto. precisava ter passado pelo Liga Hoje eu cheguei na prova, eu sentei, eu já tava nervosa, né, pra fazer essa prova. Quando eu sentei, uma reca de gente, eu vi assim, não é possível. Que essa galera todinha tá querendo a minha vaga. Não. Aí depois eu fui descobrir que era Liga Anti-Júnior, tinha muita gente. Gente, foi muito difícil escolher. Hoje eles, e a maioria do P1, eles me pararam aqui e falaram, presidente, por que você não solta mais vagas? Pode ser ano que vem, né? A gente pode soltar mais vagas. Mas assim, é porque o campo de estágio, a gente não pode levar todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu também não posso tirar a oportunidade do pessoal da minha liga, né? Aí por isso que a gente colocou 1 mês e meio. Mas a gente sempre a gente colocou eles uma vez na HR, uma vez na Otávio de Freitas, uma vez na UPA, pra eles terem essa oportunidade de como é, né? Essa experiência é uma experiência pouca, mas ter o gostinho pra quando chegar no P5, fazer a prova e entrar pra liga. Caramba, eu acho. Assim, que bom que vocês acham isso tão natural, né? Porque na época que eu era estudante, tu achar 40 pessoas que se interessassem minimamente pela ortopedia era muito incomum. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, que até a Isabel tava, que ela se inscreveu e ela passou, ela é nossa ligante. Eu cheguei na sala, tinha assim, 60% era mulher. 60% era mulher. Eu olhei assim e fiquei. Incrível, Caramba. né? Porque a gente tem uma discrepância. É uma das especialidades em que a gente tem bastante discrepância entre a quantidade de vagas, na verdade, de homens e Isso. mulheres por vagas, né? A gente tem uma prevalência muito maior de homens do que de mulheres na ortopedia, o que vem mudando aí ao longo dos Graças a Deus. últimos anos. Então, a gente tem a força da mulher, né? Porque falam, ortopedia é força. Na verdade, eu acho que é muito jeito. mais jeito do que Aí eu cheguei na sala e falei, caramba, eu tô tão feliz que tem tanta mulher. Eu fiquei muito feliz de ter muita mulher ali que gosta do assunto, que tá ali, talvez eu não seja ortopedista, né? Talvez eu vou pra outra área, mas que isso tá me conquistando, né? Então é muito legal ver mulheres que gostam de ortopedia. Eu queria só pontuar que isso que vocês estão falando é muito relevante, realmente, de ter muita gente durante a fase da graduação que está interessado no tema. Tanto que a gente teve o congresso de ortopedia agora recente, e aí a gente deu um espaço específico para o estudante de medicina, né? A gente, no primeiro dia, no pré-congresso, a gente abriu um espaço para fazer temas um pouco mais genéricos, que assim, quando você pensa num congresso da especialidade, você sempre vai achar que vai ter muita discussão de coisa nova, muito específico e tal. Mas não, a gente conseguiu esse espaço lá no pré-congresso e tentar trazer temas genéricos, coisas mais simples, aquilo que esteja ao alcance
do estudante. Eu acho que quem estava lá conseguiu aproveitar bastante. Foi bem legal, realmente. Tu falou um pouco sobre os campos de atuação da Liga. Quais são eles? Pronto, a gente acompanha lá na restauração o residente, né? Ele leva a gente, ele ajuda essa porta de entrada lá no HR. E também a gente roda no Otávio de Freitas com o nosso orientador Lapenda. É muito legal ele. E todo sábado a gente tá lá com ele. E a gente tinha a UPA, né, com o Igor. Só que o pessoal tava reclamando que era muito longe, que era lá em Igaraçu, mas eu gosto muito da UPA. Então talvez a gente vai voltar com a UPA. Mas por enquanto é o HR e Otávio de Freitas. E talvez, né, o IMIP. Eu tô esperando aí o professor. Ele diz que tem uma cirurgia e às vezes demora a avisar, mas enfim, um dia que ele soltar o dia, o pessoal da Liga também vai lá. Porque, na verdade, agora eu tranquei o ambulatório agora um período, mas no ano que vem a gente vai voltar com as cirurgias lá e eu sempre levo os meninos pra acompanhar a gente na cirurgia, entender? Tem planos futuros para a Horti? Se sim, quais, por favor? Projeto de extensão, vocês fizeram também, ou vão fazer um curso de sutura, né? Isso. Essas questões, assim. Pronto. A gente tem um projeto de extensão, que é com a diretoria antiga, é a metade, né? Uma da diretoria antiga e outra com o pessoal da diretoria nova. O nome do projeto de extensão é Atitude no Trânsito. E aí ele é dividido em 2 etapas, né? Que a primeira etapa é ter a nossa capacitação, primeiros socorros, com o pessoal do SAMU, que é o professor Bruno, do P5, né? Que tá ajudando a gente nisso. E a segunda etapa é trazer essa capacitação para vocês. E aí o pessoal da AFIA e depois pro público, né? Alvo. Tanto pro pessoal ali no semáforo, que a gente pode parar, ajudar ali na praça, ou então até na autoescola, poder orientar, né, a prevenção do acidente de trânsito. Esse é o nosso projeto de extensão. Em relação às suturas, a gente teve essa ideia também com a diretoria antiga. A gente tentou trazer, né, só que tá acontecendo muita coisa, muita prova. A maioria da liga do P8, então tá muito puxado, a gente não conseguiu trazer agora, mas a gente tá com esse plano. A gente quer fazer uma captação cirúrgica para todo mundo da AFIA, com um valor acessível, que a gente possa oferecer, né, aquela parte básica ali do bloco cirúrgico. A paramentação, a lavagem das mãos, que é a paramentação, fazer uma sutura simples ali. Eu acho que é relevante também, já que tu tá colocando o estudante bem do começo da graduação para ele poder se sentir mais seguro, né? Ele ter uma capacitação, mesmo que seja algo mais simples, mas pelo menos para ele saber como se portar no ambiente, como ele deve se comportar diante de um procedimento, né? Acho que é bem... É bem importante, porque se você leva em consideração os 2 viés de você ter o gigante júnior, associar isso realmente à sutura e saber fazer a paramentação é muito importante ali. Eu gostaria muito que na minha época, lá no início, obviamente não faz tanto tempo assim, mas que tivesse tido esse tipo de oportunidade. Porque eu confesso, por exemplo, a ortopedia, eu nunca não tive contato da ortopedia fora do P5. Então, foi um contato muito pouco, porque é um contato teórico. O que a gente vê de prática são as manobras, e não é tão profundo assim. Uma coisa que eu ia até falar, às vezes o pessoal fica com medo, né, quando chega no P5, porque bota uma pressão ali, que são muitas São manobras. muitas manobras, muitas decorações. Isso, aí já foge da ortopedia. Caramba, não quero, é muito chato. Mas não é isso. Isso é um terço da ortopedia. A ortopedia é incrível. Mudei muito a minha opinião em relação a isso, porque eu não gosto, nunca foi uma especialidade que me abriu os olhos, ou que fascinou, ou alguma coisa do tipo. Mas no ambulatório, isso muda porque você aprende a ver de outra forma. E a gente também teve o contato fora da faculdade, em alguns estágios, em que a gente precisa, por exemplo, saber o que é uma fratura, entender o que é que eu vou visualizar, entender as coisas que eu preciso me atentar durante algum procedimento ou durante alguma coisa. Então, tipo, isso é muito mais além do que a gente vê no P5. E faz você mudar de opinião, em alguns casos, que não é o meu. Isso é o intuito da liga, né? Trazer essas oportunidades pro pessoal, não criar um ortopedista, né? Até porque a gente não tem essa responsabilidade. Se vier o ortopedista, que bom que Ótimo, veio, né? Que bom que saiu da liga, da AF e tal. Mas o nosso intuito é isso, dar essa experiência pro pessoal. Fornecer experiência. É isso. E antes do pessoal entrar num bloco cirúrgico, eles passam, né, por uma paramentação. Maria, que é a minha vice, ela leva o pessoal ali, né, pro CTC.
Aí ela explica o básico, olha, você se comporta assim, antes de ir pro bloco cirúrgico, já pra não ter esse erro, né? Até porque quando a gente chega lá, os residentes eles ficam meio assim, de querer ajudar a gente, eu acho que pra não prejudicar eles, né? Então a gente sempre avisa, olha, você chega com calma, a gente tá ali como convidado, a gente não tem a obrigação de estar ali, então eles também não têm a obrigação de ensinar a gente, de receber bem. Às vezes um não gosta, às vezes outro gosta. Por exemplo, o Matheus, que a gente acompanha muito lá na HR. Cara, esse cara é incrível. Ele trata a gente tão bem. Ele para assim e explica pra gente como se fosse o nosso orientador. Então eu sou muito grata por ele, porque além dele ajudar a gente, ele também se ajuda, porque ele é residente ainda, entendeu? Então eu sempre explico por ligante, olha, vão com calma, eles não têm a obrigação de ensinar vocês. Eles estão ali para só acompanhar. Então a gente faz essa capacitação para eles já chegar devagar, né? Para não bagunçar tudo e não estragar tudo. Eu queria lançar uma pergunta para vocês dois. Qual é a importância da liga para vocês? Laorto para Natasha, e Laorto para Pedro. Fala, diga logo você, minha presida. Pronto, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, o professor Pedro sabe disso, que é uma insegurança minha, que é falar em público. É uma coisa que me atrapalha muito na vida acadêmica, porque futuramente a gente vai ter que dar palestra, a gente vai ter que ser professor, se for uma decisão, né? Então, assim, é uma dificuldade enorme minha. Até eu estar aqui, eu tô. Então, assim, o que a Liga tá me ajudando é perder esse medo. E saber me comportar, falar direitinho, perder essa ansiedade, essa pressão. Então, assim, a Liga tá me ajudando muito, 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 muito. Eu falo que a Liga é meu filho, porque eu criei ela e ela me ajuda a crescer, né? Então, com o tempo, eu vou perdendo esse medo em falar em público, saber, né, se comportar, confiar nas minhas falas. Às vezes você estuda, estuda, estuda e acha que tá falando tudo errado, aí dá um branco. Foi uma experiência que eu tive na aula do professor, né, um seminário. Aí ele, calma, Natasha, você sabe, é só respirar um pouco. E me ajudou muito, né, porque eu conheço o professor Pedro, ele tava ali me ajudando. Fora que ele tava ali, né, olhando o seminário, mas ele me ajudou a me calmar e eu consegui, né, terminar o seminário, explicar direitinho. Então é uma insegurança minha, essa da liga. A outra insegurança não é a parte do domínio do assunto, até porque a gente não tá tendo tempo muito, né, de estar estudando, estudando, estudando. Às vezes eu não sei, eu falo, ó, professor, eu não sei não, mas eles nunca julgam a gente, nunca, jamais. Tanto o Igor, Pedro e Daniel, eles sempre tiveram a paciência de explicar a gente, eles voltam no assunto assim, se for 10 vezes possível. Igor mesmo lá no ambulatório, ele me pergunta um música, o professor, peraí, como é? Aí ele volta, me ensina. Então, assim, eles não têm um olhar de julgador, sabe? Eles colocam no lugar da gente. Então, assim, a Liga me ajuda nisso, na parte do assunto e nessa insegurança de falar. Então, é isso que a Liga tá me proporcionando a melhorar, né, na minha vida acadêmica. Em relação à liga, mais fala, né? Antes, tô fazendo apêndice. Eu não gosto de falar, não. Ele tá falando que só meu amigo. Eu chego a tô lido aqui. Eu já tá falando muito mais do que eu pensei que ela ia falar. Quem viu ela no começo da graduação, ali nas aulas lá de cirúrgica, falava 2A e já ficava vermelha, aí abaixava a cabeça, o cabelo vinha na frente aqui, você não enxergava mais nada dela. Mas que bom que ela tá desenvolvendo isso. Isso é muito importante, realmente. A formação depois da residência vai te ajudar ainda mais nisso. Pelo menos na segurança, né? Mesmo que você não saiba, você pode ainda não saber, mas pelo menos você tá seguro daquilo que você tá falando. Mesmo que esteja errado, né? Então, em relação à liga, pra mim, ela é aquele incentivo, né? Pra gente estar sempre estudando, se atualizando. Apesar dela dizer que às vezes a pessoa não quer ensinar, às vezes algumas pessoas não se sentem confortáveis na presença do estudante, né? Porque ele pode perguntar alguma coisa, você não está seguro com o assunto. Às vezes uma pessoa que tem essa mesma segurança que a Natasha falou, ela se formou, terminou e não conseguiu superar isso. Então o estudante ali perto dele, ele gera essa insegurança também. Será que ele vai perguntar alguma coisa e eu não vou saber responder? Então é melhor fazer minha condução, minha assistência aqui sozinho, sem ter ninguém por perto, né? Eu enxergo isso de uma maneira diferente. Na verdade, quando o estudante está perto, que ele pergunta, que ele questiona e que ele me indaga algo que eu não estou tão seguro em relação àquilo ali também, isso me incentiva cada vez mais a estudar, a ir atrás e discutir depois com ele isso. Então, eu acho que a liga ela funciona, pelo menos para mim, como orientador dos meninos, no sentido de cada vez mais ir buscando conhecimento e aprendendo didáticas para ensinar ele, né? Eu sou um apaixonado pelo ensino, né? Fora da ortopedia ainda assim também. Tanto que eu estou na graduação dando aula que não é da ortopedia.
Então, eu gosto muito de ensinar, então, tipo, eu entendo que às vezes o aluno aprendeu melhor de uma maneira ou de outra, então esse contato o tempo inteiro com diferentes alunos e diferentes características faz com que eu entenda que algumas pessoas aprendem de maneira diferente. Então, para mim, o contato com a liga é muito importante por causa disso também. Vamos lá, vamos voltar aí um pouco, aí alguns anos. Eu queria eu- deixar claro já que ela tem a impressão que eu sou idoso, velho. Não é isso. Obviamente é porque a gente vai fazer aí um túnel do tempo, recordar é viver. Vamos falar aí, voltar aí alguns anos. Em relação à tua decisão de fazer a medicina, de fazer medicina, Aí tá, tudo bem, então o vamos teu embora, né? primeiro faz contato aí. Aí Então, faz tempo mesmo. exatamente. A gente quer falar. E você aproveitar também e falar sobre a jornada acadêmica aí, como foi ingressar no curso, como foi tudo, toda a experiência. Tem vários pontos sensíveis aí pra gente falar, né? Primeiro na escolha, né? Eu terminei o terceiro ano e fiz prova pra fisioterapia. Eu gostava sempre assim, da minha fase de colégio, eu sempre fui atleta. Então eu jogava, me interessava pela parte esportiva. E, e aí, não sei se na época de colégio, aquele pavor que existia ao torno da medicina, né? Na medicina, tem muita dedicação, muita abdicação. E aí eu falei, não, vou fazer alguma coisa que tem relação com o que eu gosto, que é a parte do movimento. E, e depois eu vou vendo como é que vai ser o caminhar, né? E aí a fisioterapia me pareceu uma boa ideia. E eu entrei e de fato eu gostei muito. Quando eu entrei lá, eu gostei muito de tudo que eu estudava, eu gostava. Isso foi uma característica que me acompanhou a vida durante a faculdade de medicina também. Tudo que eu estudava, eu gostava. Então, tu quer fazer o quê? Eu passava em qualquer estágio, eu gostava daquilo que eu tava passando. Tu gostou de hemato? Também. Eu fiz ortopedia e eu digo pra tu que eu gostava de clínica. E eu vou derrubar esse negócio aqui com certeza em algum momento. Mas eu gostava de clínica, pô. Tanto que. Deixa eu voltar só pra eu não me perder no que eu tava falando. E aí. Eu fiz fisioterapia e aí eu gostei muito do que eu tava vendo, só que encontrei um bloqueio, assim. Eu sempre escutava meus professores falando, não, isso aqui você vai fazer assim, mas a partir desse momento aqui, essa decisão não cabe tanto a você agora. Agora, aí vai ser a indicação do procedimento cirúrgico, por exemplo. E aí, pô, eu quero seguir o acompanhamento, eu quero continuar fazendo isso. E aí eu fiz 6 meses, comecei, fiz o segundo semestre de fisioterapia e desisti. Aí voltei para estudar. Daí passei um ano estudando e passei no outro ano. Aí no outro ano eu comecei de fato na medicina e repetia. Eu estudava, eu gostava. Eu estudava epidemiologia, eu gostava. Eu estudava metodologia científica, não gostava tanto. Já como eu já falei. Tem salvação, sua alma ainda tem salvação. Mas eu gostava de tudo que eu passava. A parte da semiologia, a Natasha falou agora há pouco. Ah, não, porque os meninos se assustam com a quantidade de manobras. Eu me fiz ortopédico, não se resume a manobras. Eu falo muito isso no ambulatório com os meninos que estão comigo. O exame específico daquela articulação, ele é um ponto do exame físico. Então, a semiologia mesmo como assunto, ela é extremamente rica. E o exame físico normal, ortopédico, é muito legal. Não só as manobras em si, para reconhecer as alterações. O exame físico fisiológico daquela articulação é muito interessante. E eu gostava muito de anatomia também. Como toda especialidade cirúrgica, você tem que ser um mini apaixonado pela anatomia. Bom anatomista, a gente fala muito da biomecânica das articulações, né? A formação da articulação em si, da parte anatômica, mas também da funcionalidade mecânica dela. Então, acho que isso fez com que eu me interessasse, né? Ainda mais pelo movimento, pelas articulações, por tudo isso. E, e aí eu fui passando durante a graduação. Eu fiz uma graduação assim, não fui nada muito acima, nem muito abaixo. Eu era um estudante que conseguia passar com certa tranquilidade pelas disciplinas. Nunca fui o que me destaquei demais, nem o de menos. Era sempre no meio do caminho ali. E aí cresceu o interesse pela área cirúrgica, o tempo inteiro. E aí durante a graduação, como eu não tive contato com ortopedia no começo, como eu tinha dito para vocês, a experiência teórica com ortopedia lá era muito menor do que vocês têm aqui, por exemplo. Eu não abri o olho para fazer ortopedia no começo. E aí a minha ideia era fazer cirurgia geral. Então, a tua primeira opção das especialidades que tu teve contato era cirurgia geral. Foi, assim, eu queria cirurgia. E aí da cirurgia, por exemplo, se você caminhar para as outras especialidades, você precisa fazer geral e depois ir para as outras. Então eu pensei em fazer cirurgia geral. Acredito que muita gente que faz ortopedia em algum momento pensou em fazer cirurgia geral também, sabe? Nunca. Não? Não. Eu admiro. Aí eu pensei em fazer cirurgia geral. Aí, tanto que a primeira prova de residência eu fiz para cirurgia geral.
a cirurgia geral, ele pertinho do remanejamento, só que surgiu uma coisa que eu incentivo todo mundo que me pergunta. Eu servi 1 ano no Exército. Então, o ano do Exército, ele me cresceu pessoalmente, né? É uma experiência de vida que eu recomendo para todo mundo. E, não, mas é pro homem. Não, qualquer um. No meu grupo tinham acho que 45, dos 45 acho que tinham 16 mulheres. Então tinha um número considerável de mulheres quando leva em consideração que o Exército é um negócio muito puxado, muito cobrado. E foi um ano que me facilitou muito o período da residência, porque lá eu entendi uma hierarquia já. Nas especialidades cirúrgicas existe uma hierarquia muito marcante, né? Ter disciplina também. Também, com certeza. Quando eu entrei na residência, um dos meus chefes lá falou assim: meu filho, você não pode ter uma autoestima muito lá em cima, não. Se tiver, você sofre muito durante a especialidade, durante a formação. Então, você entender o seu local, a sua fase, aquilo ali que está acontecendo, é muito importante. E se não fosse cirurgia geral e ortopedia? Seria outra coisa? Rádio. Eu gostava muito de rádio também. Eu fui, na minha época de estudante, eu tinha esses projetos. Não tinha tanto projeto de extensão assim. Ou tinha e eu não enxergava porque eu queria fazer outras coisas. Mas eu era monitor de anatomia por imagem. Então, eu gostava muito. Gostava muito de imagem. Então, já é mais um ponto que, indiretamente, eu estava ligado à ortopedia também. Trazendo ainda ao viés da ortopedia. E em relação a esse, passou um tempo no Exército, depois fez a prova para residência, passou em cirurgia geral. Não, eu fiquei no remanejamento pertinho, aí eu não acompanhei o remanejamento. Eu acho que eu acabaria entrando no Regional do Agreste, lá em Caruaru. Aí deixou pra lá. E depois tentou de novo. Isso. Aí eu entrei na direto ortopedia. pra ortopedia. E como foi essa prova de residência pra ortopedia? Como é que foi tua preparação para essa prova? Conta um pouco sobre essa história. Vamos lá. A prova de residência daqui de Pernambuco, especificamente, é uma prova difícil. Quando você compara com as provas de fora. Quando comparado com São Paulo, a prova daqui é uma prova que foge um pouco do padrão. E aí, hoje em dia já existe meios que você se preparar para a prova daqui. Na minha época eu fiz um curso de preparação para a prova de residência e ele foi me ajudando ali com o material didático e eu fui estudando. Hoje aqui no estado a gente tem, se eu não me engano, são 42 vagas de ortopedia, que é muita vaga. Muita vaga. Então, normalmente o ingresso na residência de ortopedia não é algo difícil. Não é algo muito difícil, não. Continuar é que deve ser difícil. Então, é você entender como funciona a dinâmica de uma especialidade cirúrgica. Eu acho que a maior dificuldade que vocês vão ter, aqueles que vão fazer alguma especialidade cirúrgica, é entender que o primeiro ano é um ano de dificuldades. É difícil, é um ano difícil. O primeiro ano de residência não é um ano fácil. Você abdica de muita coisa, você precisa ter uma estrutura. Então você precisa ter uma estrutura preparada, você precisa estar preparado para o primeiro ano de residência. Às vezes, por exemplo, eu faço parte da coordenação da residência de ortopedia lá do IMIP, do Miguel Arraes, então às vezes chegam os meninos que entram na residência, mas está com um filho recém-nascido, a mulher não está conseguindo dar assistência do ponto de vista financeiro também, ele estava acostumado com um padrão, que era ele trabalhando, ganhando dinheiro, e aí ele entra na residência, ele tem um choque de horário, né? Porque assim, vou dizer para vocês que o seu tempo não é seu agora. O seu tempo não é seu. O teu tempo é da faculdade. A faculdade diz, você tem que estar tal dia em tal horário. Então, é isso que acontece. E aí, quando tu se forma, se tu não entrar direto na residência, você começa a dominar seu tempo. Você vai dizer, não, eu vou trabalhar segunda, quarta, sexta e domingo. Vou dar 4 plantões durante a semana, e aí esses 4 plantões eu vou ganhar um dinheiro que é muito fora da realidade que vocês têm hoje em dia. Você vai começar a ganhar um dinheiro que chama um pouco mais de atenção e você se acostuma com aquele padrão. E aí, se no outro ano tu passar na residência, o que vai acontecer é que tu vai cair de um padrão absurdo e tu não comanda mais teu horário de novo. Aí agora a tua residência vai dizer, o seu horário é todo meu. Todo. Você vai ter 6 horas, 8 horas em casa. O resto, o seu horário é dedicado à sua residência, à sua formação. E é uma sobrecarga física, psicológica muito grande também. Porque aqueles que têm seu relacionamento, amarrem, arrumem um parceiro. Eu digo isso porque todos os meus colegas, nós éramos em 9. Éramos 6 homens e 3 mulheres. Todos os homens em algum momento passou por uma fragilidade no relacionamento. Porque você não consegue dar atenção, você está sempre muito cansado, principalmente no primeiro ano. Então as esposas que conseguiram manter o marido, o namorado residente durante esse período são guerreiras. Eu digo que se não fosse minha esposa também, dificilmente eu ia conseguir
ter terminado a residência e ter tido a cabeça boa para concluir tudo. Porque o primeiro ano é difícil. E falar dessa questão da residência, quando é que tu indica para um estudante começar a se preparar para a residência? Então, a residência é uma prova que foge um pouquinho daquilo que tu faz de prova durante a faculdade. É um tipo de prova diferente, tem umas características que são um pouco diferentes. Hoje em dia está tendo uma reforma da parte educacional e está modificando. O ENAD está começando a assumir algumas vagas de residência. Se eu não me engano, aqui em Recife, acho que o HC já é, o meio de ingresso é pelo ENAD, o resto ainda é pela secretaria. Mas é uma prova que foge um pouco do padrão, então tu precisa se preparar para aquela prova também. Se você quer fazer a residência aqui, é interessante que você se prepare baseando no que é cobrado, no que cai aqui normalmente. E eu acho que é bem controverso isso, na verdade, porque quando você entra no internato, a minha ideia e meu conselho para você é aproveite o internato ao máximo. Aproveite seu paciente, você está lá cuidando de 3 pacientes. São 3 pacientes que você tem que estudar e se dedicar para eles. Só que aí tu fica, tá, eu vou estudar esses meus 3 pacientes. Aí eu chego em casa, eu vou estudar. Eu tô rodando clínica médica. Aí eu tô com um paciente com pneumonia, um outro com insuficiência cardíaca e o outro com insuficiência renal. Aí eu vou estudar esses 3 assuntos. Só que quando tu vai fazer uma prova lá na frente, o volume de conteúdo é muito maior. E para tu estudar três doenças que têm uma relevância muito grande, que o assunto é muito denso, tu vai perder muito tempo. Não vai perder tempo, mas tu vai precisar dedicar muito do teu tempo para aquilo. Então é difícil tu conseguir estabelecer essa balança de eu vou estudar agora para o meu paciente, para o meu internato, ou eu vou estudar agora para residência. Entendeu? É até uma questão muito forte que a gente percebe bastante. É essa dicotomia, essa dualidade entre começar agora, durante o internato, ou esperar me formar e continuar um tempo ali, porque realmente é aquilo que você falou. Nós temos o contato da formação, e aí depois a gente tem aquele, comecei a ganhar dinheiro. Aí se adapta àquela realidade de comecei a ganhar dinheiro, sobe um pouco ali a qualidade de vida em relação a ganhos financeiros, e aí depois agora eu vou parar, vou ter que diminuir a quantidade de plantões, vou ter que voltar àquela rotina de ter que estudar horas e horas sentado e tudo, para poder me submeter a uma rotina, fazer a prova, passar na residência, diminuir a quantidade, a questão financeira, e aí voltar de novo a não ser mais dono do seu tempo, ter alguém ali que vai mandar em você, você vai ter que se submeter a alguma situação que não era antes. Então, eu acho que realmente isso é uma dualidade. Eu não passei tanto por isso quando eu entrei na residência no começo, porque como eu fui no exército, eu fiquei no exército e eu não era um cara que saiu da faculdade louco para ganhar dinheiro, entendeu? Então eu fiz assim, ó, eu tô me preparar um ano para juntar um dinheiro para eu conseguir passar tranquilo o meu período da residência. Grande engano, né? Porque deu 6 meses depois da residência, o dinheiro que eu juntei acabou, né? Então, eu não era casado, eu morava com meus pais, então eu tinha uma estrutura familiar, uma rede que me ajudava muito a manter isso. Mas eu entendo o pessoal que entra na residência, inclusive a gente teve há 2 anos atrás um residente que entrou e aí ele começou a conversar comigo sobre os problemas que ele estava tendo. Eu falei, não é o momento de você fazer a residência. Você precisa se organizar para fazer. Claro, o meu conselho para vocês que vão terminar daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, tente entrar logo. E você está acostumado com essa rotina de você não ser dono do seu tempo. Então você entra, você começa a fazer já a sua especialidade e aí o seu tempo começa a valer mais. É um ponto bem sensível também. O quanto eu quero dedicar meu tempo para ter um padrão. Não, eu quero... Porque assim, se você pensa, eu quero ganhar um volume de dinheiro. Um volume de dinheiro você ganha trabalhando muito. Ou trabalhando pouco se você se dedicou a se especializar de alguma maneira, fazer com que a sua hora de trabalho valha mais. Entendeu? Valorizar ainda mais a sua formação, que a gente fala em cursos, subespecialização, depois a gente vai para outro viés. Voltando, você falou sobre o primeiro ano de residência, que ele é mais puxado, que ele é o pior de todos. E aí, porque tem muita gente que fala assim, por exemplo, que são os cirúrgicos, as especialidades cirúrgicas, que o R1 ele quase nunca tá ali presente durante os procedimentos cirúrgicos, que normalmente ele é colocado para outras funções.
E aí a gente tem, porque aí, tem a hierarquia, né? Então é a vez do R2, R3 estar Burocratas de luxo, presente, né? do Dizem que o R1, que o R1, digamos que está ali na base da pirâmide. Então, como seriam os próximos? Para não frustrar tanto os sonhadores. Vocês vão sair daqui achando que, meu Deus, eu não quero fazer mais porque eu vou ser só tocador de papel, né? A gente Operador de tava lá. papel. A gente tava lá no congresso, aí eu não sei quem foi que falou que o R1 normalmente é quem cuida da miíase. E os procedimentos mais simples sempre que acabam caindo. Véi. Aquele que ninguém quer fazer, né? Eu fiquei tão triste, eu não Nossa, acredito que eu vou ter que Que cuidar tristeza. disso. Não, você vai cuidar independente. Terminei em 2020 e até hoje eu sou famoso por um caso específico da minha residência, porque era uma miíase gigante e eu tive que debridar duas ou foi 3 vezes no mesmo dia. E até então, Que o pessoal ainda falando que ótimo. tem miíase, deixa pra Pedro. Deixa pra ele que ele vai fazer depois. Exatamente. Mas quando eu entrei na residência, no R3, né, ele virou pra mim e falou: Pedro, é o seguinte, é de uma maneira bem simples você entender como é que funciona a dinâmica da nossa residência, de como a gente trabalha aqui. O R1 carrega o piano, o R2 toca o piano e o R3 dança. Então isso é uma maneira um pouco mais filosófica de tentar entender, mas é saber que no seu momento você, na verdade, é o acúmulo de conhecimento que vai fazer com que você tenha autonomia e consiga fazer os outros procedimentos. Essa semana, o R1 veio me mostrar uma mensagem que recebeu de um menino de fora, dizendo assim: como é o teu serviço? O R1 consegue operar? Tem atividade teórica? Então, dentro de uma residência, quando você vai escolher uma residência, por exemplo, eu acho que você até leva em consideração alguns aspectos. A preceptoria, tem pessoas ali que estão interessadas no desenvolvimento do estudante, tá? Tem pessoas que querem que você se desenvolva ali, esse é um ponto muito positivo. O outro existem atividades teóricas, que apesar de ser uma residência, onde a recomendação é que você tenha entre 60% e 80% de atividades práticas, precisa ter um conhecimento teórico. E o R1 ele não tem muito tempo de parar e estudar. É uma reclamação que a gente recebe bastante deles. Eu não tenho, eu chego muito cansado em casa, eu não consigo parar para estudar. Então, a gente precisa tentar dedicar essa carga horária um pouco mais específica, que seria de em torno de 60 horas semanais para ele, para que ele tenha um tempo também para ter as atividades teóricas, que ele consiga estudar para as atividades teóricas, e ele consiga desenvolver o raciocínio crítico e conseguir executar a prática. Então, o R2, na verdade, o que acontece é que ele já viu tanto aqueles procedimentos, ele já estudou aquele procedimento mais de uma vez, então ele já se sente apto a fazer. E quando ele demonstra isso para o preceptor vai aquilo que a gente chama de atividades de confiança. Então, o estudante está demonstrando que conhece, que entende o que deve ser feito naquele caso, que você vai dando a liberdade dele executando. Então, o R2 opera, o R1 opera, dependendo do R1, claro. O que não pode ser é aquele cara que não entrega, mas quer. Aquele cara que não se dedica para aquilo, não está cuidando do paciente da maneira adequada, não está estudando aquilo que deveria estar estudando, mas ele quer fazer. É aquela ansiedade por pegar um bisturi e cortar alguma coisa. Entendeu? Então, eu acho que existe muito uma meritocracia também durante a residência. É assim, aquilo que você está fazendo, você vai receber em algum momento de volta, seja na parte prática ou conhecimento. Entendi. E em relação, tirando a miíase, tem algum caso durante a tua formação, ou até mesmo agora como preceptor, que marcou assim, que tu olha e fala, caramba, isso aqui me marcou e eu não jamais vou conseguir esquecer. O Cabo da Mies, né? Esse aí, na verdade, marcou os outros, uma característica para mim, né? E o bullying é eterno da Mies por conta disso. Tem situação que acaba que você guarda como aprendizado. Graças a Deus, eu tive bons preceptores durante a minha formação, mas você entende que às vezes você aprende com os exemplos ruins. Mesmo que esses exemplos ruins sejam seu. Então, por exemplo, eu lembro que eu estava no começo da residência, e aí os pacientes internavam no hospital, e ele internava com o pré-operatório todo pronto, a gente fazia um checklist, anotava tudo certinho e pronto, ele estava pronto para ir para cirurgia. E aí o paciente internou no final de semana e ia operar na segunda. E aí eu fui lá, fez o checklist inteiro, tava tudo ok e
admitiu o paciente. Chegou no dia da cirurgia, o R4, que era o cara que tava fazendo a subespecialidade, ligou e falou: Pedro, desce aí o exame de sangue da paciente. A gente tá procurando aqui no prontuário e não tá achando. Aí eu, meu Deus do céu, cadê esse exame? Aí eu, como é o nome da paciente? Ele, Maria José da Silva. Você não tem ainda tanta rotina do hospital, mas Maria José da Silva, rapaz, o que tem de Maria José da Silva? Aí eu fui lá, botei no registro da gente, Maria José da Silva, imprimi e desci com o exame. Tava lá tudo certinho, HB de 14, HT bom, plaqueta boa, INR bom, tudo certinho pra operar. Aí entreguei. Aí, à tarde, deu tudo certo na cirurgia. Aí, à tarde, voltou, né? O papel, o paciente voltou. Aí ele, ó, pede um exame pós-operatório que ela sangrou um pouquinho durante a cirurgia pra gente ver como é que tá esse HB. Aí eu pedi, ela tinha 14, né, no pré. Aí eu pedi o exame, quando eu resgatei, um HB de 15,5. Aí eu, coisa estranha, né? Como é que a pessoa sangrou e eu... Beleza, fez uma hipovolemia, essa hipovolemia concentrou um pouquinho mais, esse HB tá dando alto por conta disso. Aí eu peguei o primeiro exame da bendita da Maria José da Silva. Quando eu fui ver, tava lá, Maria José da Silva, setor de coleta, oncologia feminina. Então, provavelmente esse exame não era dela, né? Aí depois eu achei o exame dela, era mais tranquilo, ela tinha um HB bem alto, inclusive, realmente, mas, pelo amor de Deus, isso aí, aquele gelo na espinha que dá de cima até embaixo, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer agora, né? Mas o checklist estava com os dados certos dela também. Foi só na hora de imprimir e entregar o papel lá embaixo. É porque até se a gente for analisar, erros acontecem também devido à rotina, né? A gente tem uma rotina cirúrgica aí e uma rotina de residência muito pesada, em que às vezes realmente vão ocorrer alguns deslizes, alguma desatenção, alguma coisa do tipo. Que envolve mesmo o cansaço que É tá muito ali bem importante esse presente. checklist que a gente tinha. Por exemplo, se esse paciente não tivesse passado por nenhum checklist, ela ia entrar com 100 exames. Ela podia entrar sem exame lá, né? Mas os protocolos de checklist servem para deixar a cirurgia mais segura, né? Graças a É, Deus, deu tudo certo. e aí, terminou a residência, decidiu subespecialização assim direto, ou passou um É, tempinho aí atuando para então. eu tava no R3, eu pensava em fazer ortopedia oncológica. Porque a gente, não vamos polemizar tanto isso, mas a gente vê que a ortopedia ela tem um estereótipo, né? É um estereótipo clássico, né? É o feio, forte e burro, né? É o estereótipo mais clássico e antigo que tem da ortopedia. Mas eu não, assim, não pelo feio, não pelo forte e não pelo burro, mas eu não me encaixo tão bem. E eu gostava muito da parte clínica, do raciocínio, de torno disso. E aí o que se assemelhava um pouquinho mais era a parte oncológica. Pensava em fazer ortopedia oncológica. Aí um dos meus preceptores virou pra mim e disse assim: Pedro, você já escolheu 2 vezes. Você escolheu medicina e você escolheu ortopedia. Você precisa escolher algo que dê certo, não que não vá dar certo oncológica. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito oncológica, eu estaria muito feliz fazendo isso também. Mas ele falou: você precisa agora acertar o X. Então vá fazer alguma especialidade onde vocês entendam um mercado que funciona um pouco melhor. Ortopedia oncológica, querendo ou não, você vai ver muito dentro do SUS. Aqueles pacientes que chegam com lesões maiores, tumores maiores, mais agressivos. No privado é um pouco menos. Aí, no final das contas, acontece que hoje em dia eu trabalho muito mais no SUS do que no privado ainda. Eu entendo que eu consigo ser mais útil dentro desse campo do que no privado. Não que você tenha que negligenciar. Mas aí, esse meu chefe falou comigo, é um cara que eu tinha proximidade durante toda a residência, e ele faz a parte de ombro e cotovelo. E foi o que eu resolvi fazer como subespecialidade. E aí eu entrei num serviço que é daqui de Recife, onde ele é um dos preceptores. Eu acabei fazendo lá no Sicor, ombro e cotovelo. Sobre subespecialidade, hoje, que a gente tem de cenário atual da medicina aí como uma das áreas que mais tende a formar médicos em comparação à formação da graduação e a residência. A quantidade de vagas entre um e outro, a gente tem uma discrepância muito grande. E quando a gente vê também a disputa, né? A gente tem uma disputa ali no mercado de trabalho. Então, se o senhor fosse, por exemplo, dar um conselho para quem está ali fazendo, que vai querer ortopedia, a necessidade de fazer uma subespecialização, necessidade de fazer outros cursos que agreguem mais ao currículo, isso qual a sua opinião sobre isso em O cara da relação a ortopedia, tu isso, diz. para o cara da ortopedia? É. Então, o cara para fazer ortopedia, ele tem um primeiro grande desafio na formação dele, que é a nossa maravilhosa prova de título. É uma prova, assim, a SBOT, ela é bem vanguardista quando se diz em relação ao desenvolvimento de
métodos de avaliação, a prova da SBOT é uma prova consagrada já, e que tem um grau de dificuldade bom. É uma prova difícil, é muito estressante para o residente do último ano, porque os serviços onde existe uma relevância um pouco maior, ele vai querer que o seu fellow, né, o seu fellowship, ele tenha um residente que tem o título da sociedade. Tá? Então, esse é o primeiro grande desafio que ele tem. É se preparar para a prova da SBOT, que é o TEOT, né? Que é o teste do especialista de ortopedia e traumatologia. Que é tanque. Obrigada, viu, pela parte que me toca. É difícil. É difícil. Obrigada. O conteúdo é muito grande, né? Então, acaba que é uma prova bem difícil, realmente. E aí depois, o que é que ele precisa enxergar? Pelo menos como eu entendo hoje em dia. Ele precisa trabalhar com uma rotina, ele precisa conhecer a rotina daquela subespecialidade, para saber se ele gosta de trabalhar com aquela rotina. E o cara fala, não, eu quero fazer trauma, porque eu quero operar pelve acetábulo. Eu acho muito legal operar pelve acetábulo. Não tem um volume tão grande de pelve acetábulo para tu ficar operando ele o tempo inteiro. Então acaba que tu vai trabalhar em outros segmentos. Se tu gosta de fazer aquilo ali, então beleza. Eu acho que segue. Por exemplo, eu fiz ombro e cotovelo. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer o trauma. Eu sou muito fã do trauma do ombro e cotovelo. O cotovelo nem tanto. Mas o do ombro eu gosto bastante. Então, a rotina do ortopedista é o quê? É atender as lesões tendíneas. As lesões tendíneas, a instabilidade glomerular. Então, acaba que isso é a rotina maior. Eu gosto também, acho muito interessante, gosto de fazer. E me dou bem na minha subespecialidade por conta disso. Entendo dessa maneira, pelo menos. Mas se o cara pensa em fazer, por exemplo, eu gosto muito de pé e tornozelo. Eu gosto de operar fratura. Fratura do pilão tibial. Não é o tempo inteiro que ele vai estar operando fratura do pilão tibial. Ele vai, vez ou outra, operar um hálux valgus, alguma outra deformidade, algumas alterações que são ortopédicas, muito mais do que traumatológicas. Então, ele precisa, eu acho que o primeiro ponto é ele entender uma especialidade que ele gosta, uma articulação, um segmento que ele gosta. E depois é tentar dar uma olhada no mercado, como é que tá. Por exemplo, não que é o exemplo mais clássico aí é o joelho, por exemplo. O joelho, hoje em dia, tem vários profissionais que trabalham com a articulação do joelho. E, claro, eu entendo que dessa maneira, sempre vai ter espaço para aquele bom profissional. Não existe um mercado que não consiga absorver um bom profissional. Né? Você não consegue segurar uma rolha embaixo da água por muito tempo. Em algum momento você solta e ele vai lá e sobe. Ele emerge e ele vai contar, né? Quando ele é um bom profissional. Então, priorize a sua formação. Faça uma boa formação, se dedique para ela. Eu acho que independente do que você fizer, você vai ver. Escolha o que você gosta e faça bem feito. Bem inspirador. Muito inspirador, foi né? agora Finalmente ele foi inspirador, né? Né? Porque as frustrações estavam... Daqui a pouco eu jogo esse copo nela ali já já. Não, Pelo não. amor de Deus. É porque assusta um pouquinho, porque a prova de título é um negócio Não, assustador. a prova de residência, depois a prova de título, É uma depois constante, subespecialidade. É uma constante, você precisa estar em constante teste, né? Porque a graduação, depois vem a prova de residência, depois a prova de títulos, depois você precisa decidir a subespecialização, depois você precisa entender se você precisa de mais, Se para por ali. se para por ali. E até nesse viés, qual foi a parte desse caminho todo, desse teu percurso, que tu achou mais difícil? Tipo, de decidir, de fazer, A prova de A estudar. prova de títulos, eu sabia que ele... A prova de título. A prova de título é o mais Não difícil. fala isso. O senhor passou de primeira? Passei, graças a Deus. Pode tentar quantas vezes. É que nem carnaval, todo ano tá lá. Ó. Então ótimo. Não, mas eu vou passar de Mas primeira. você quer passar de primeira. Dedique pra isso que você passa. Oxe, é uma recebi prova já, difícil. viu? Já recebi. E é algo que, por exemplo, como ela tem uma parte... Ela é dividida em vários segmentos, em vários blocos, né? A prova de título. Ela tem uma parte que é oral. Projeta aqui na tela um caso clínico e o cara faz, isso é o quê? Aí você vai falando, abertamente, você vai falando com ele sentado do seu lado, você vai conversando. Isso aqui é isso, eu vou tratar assim, vou fazer assim, vou pedir tal exame. Mas é uma prova, bicho, pra falar da prova só, é um capítulo à parte, porque ela é uma prova extremamente bem elaborada, assim, do ponto de vista como se idealizou a prova, tá? Então, eu sou fãzaço dela. Meu chefe, assim, eu só posso ser observador da prova com 5 anos. Então, tipo, com 5 anos de formado eu posso ir ser observador da prova. Pra, quem sabe, um dia ser avaliador da prova. Tu tem quantos anos de formada? Eu me formei em medicina em 2015, eu terminei a residência em 2020 e a subespecialidade em 21. Apesar dela achar que eu sou muito velho, eu não sou não. Caramba, eu achei que tu já Não, tinha mais tempo. Não, o cabelo branco eu tenho desde 18. Eu achei que... Acho que deve ser por isso. Eu jurava que era muito mais tempo. Coisa feia, né? Chama uma pessoa aqui pra chamar ela de velho. Aproveitando Horroroso. agora, para finalizar, eu trazer umas perguntinhas dos nossos seguidores.
perguntaram quais são os seus conselhos para decidir a especialidade em relação à residência. Qual o conselho que você daria aí aos alunos que, por exemplo, estão entrando no internato e que ainda não sabem muito bem para onde olhar, onde... Entendi. E independente da ortopedia, né? Independente da... Ah, maravilha. O que eu acho? Defina o que é que você gosta, com o que você gosta de lidar. Eu gosto de lidar com urgência, eu gosto de um ambiente um pouco mais controlado. Eu gosto de investigação, eu gosto de resolutibilidade. Não significa que existem especialidades que é só resolutiva e que é só investigativa. Mas se você gosta, por exemplo, de investigação, de tempo para conseguir conversar e avaliar bem o paciente, as especialidades que são clínicas, elas têm isso em vários meios onde você pode chegar nisso. E as especialidades cirúrgicas, elas tendem a ser um pouco mais agudas em relação à resolução. Eu vou resolver, preciso resolver agora, né, quando você lida com urgência. Claro que também tem as coisas cirúrgicas que são você investiga, que você vai analisar o que vai ser feito, mas entenda o que você gosta de atuar. Aí quem não entrou no internato ainda, que tem pouco campo de prática, fica, tá, mas isso não mudou nada para mim, né? Então veja um assunto, na verdade, da graduação que você gosta de estudar. Um assunto, não, esse assunto aqui eu gosto de estudar, eu me interessei um pouco mais. Eu sou meio ruim do juízo, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tenho um livro maravilhoso, com uma leitura bem fácil e dinâmica, que se chama Guyton, né? É ótima a leitura dele. Eu peguei ele um dia e fui olhar os capítulos que tinha lá. Aí eu estava estudando outras coisas. E aí tinha lá um capítulo de lesões hiperbáricas. Lesões por pressão. Mergulhador, avião. E tipo, do nada eu peguei, não, vou ler isso aqui que eu achei interessante. Eu peguei e parei para ler. Então, por exemplo, tem assuntos que você nunca espera que você vai se interessar. Quando você vê o tópico, você começa a estudar, isso chama um pouco mais de atenção. E aí você se dedica para isso. Outro seguidor na verdade, agora é uma dúvida pro ortopedista, né? A nossa seguidora falou que ela tem condropatia patelar nos 2 joelhos e se existe algum exercício muscular, de atividade muscular, que ela não deveria fazer ou que ela não possa fazer. Não deveria. A condropatia patelar, ela é uma lesão do tecido cartilaginoso, né, da patela, ou seja, aquela região onde entra em contato com a tróclea, a patela com a tróclea. Ficou bem específico agora, né? A gente tava numa vibe. E eu A aqui gente tava em outra imaginando. vibe. Do nada agora a gente caiu no pergunte ao meu ortopedista, né? Agora, mudamos o quadro agora, é pergunte ao ortopedista. Então, ele é a superfície que entra em contato com a tróclea. Então, quando eu faço movimentos onde esse contato é aumentado, ou seja, com a flexão do joelho, a tendência é que incomode um pouco mais. Quando eu faço a flexão um pouco maior. Para tu melhorar e conseguir fazer essas atividades, é importante tu fortaleça bem essa musculatura da coxa e do quadril, principalmente. Né? A musculatura da coxa e do quadril mais estável, essa articulação você consegue um track, né? Que ela ande de uma maneira um pouco mais fluida. E aí essa lesão, consequentemente, se torna mais assintomática. Normalmente é isso. O tratamento clínico inicial é isso aí. Também perguntaram se é normal o joelho doer após o treino de inferiores. Se existe alguma maneira de diminuir essa queixa. No caso, a seguidora fala que tem dor no joelho no treino de membros inferiores. Tem 2 fatores principais que influenciam para essa dor, né? Primeiro é sobrecarga. Às vezes você está trabalhando com uma sobrecarga, além do que sua musculatura está preparada para receber. E o outro ponto que é relevante é a execução. Né? Tu pode ter problema de execução ou sobrecarga. Então, os 2 caminhos aí podem estar fazendo com que teu joelho prejudique um pouco mais, tu sinta mais desconforto. Meu conselho, foca na execução primeiro, depois progredir carga. Mesmo que seja, não, eu já faço há muito tempo com esse peso. Então desce o peso, foca na execução, faz uma execução adequada, para depois tu progredir. Olha aí, tem muita gente com dor no joelho, né? Impressionante. Não, mas agora, ó, vai pro subespecialista. É uma dor em ombro. E qual seria o primeiro pensamento clínico que eu deveria ter e qual exame básico fazer em relação a um paciente que tem uma queixa de dor no ombro? Estão puxando a orelha, né? Por que ele quer um exame de imagem, hein? Ele quer um exame complementar primeiro, né? Não, exame físico. O ombro, graças a Deus, a gente tem um exame físico, uma semiologia que é brilhante. A gente, com um exame físico bem feito, a gente consegue detectar a grande maioria das alterações. E a epidemiologia. O ombro também é muito, muito sensível. Né? Quando eu tenho um paciente que é jovem, as queixas mais comuns vão estar relacionadas à instabilidade, normalmente. E nos pacientes mais velhos, eu vou ter outras alterações tendíneas. Lesão do manguito, cápsula adesiva, tendinopatia calcária. Né? Então, o meu conselho é procura um ortopedista e faça um exame físico adequado desse teu ombro para entender que tipo de alteração ele está lidando. E aí sim, depois, se ele precisar de algum exame complementar, ele solicita. Lesão mais comum de ombro é manguito, né?
e faixa etária. É o que eu já ia Ai, falar, meu Deus depende do muito da céu. faixa etária. Depende da faixa etária. Não tem por que eu pensar que uma pessoa de 16 anos, 17 anos, tem uma lesão do manguito, entendeu? A não ser que ele tenha um evento traumático. Mas uma lesão degenerativa, que é o mais comum da gente ver nos pacientes mais idosos, isso aí vai acontecendo com o tempo, o esforço repetitivo, o mau condicionamento muscular com a sobrecarga de atividade, principalmente aquelas atividades acima da cabeça. Jogador de vôlei, né? Os atletas têm bastante, né? Um perfil um pouco diferente, né? Tem o ombro do arremessador. A lesão é diferente. O cara que faz atividade de overhead né, acima da cabeça, ele normalmente ele tende a ter mais desconforto. O jogador de vôlei, handball, lá fora nos Estados Unidos, o cara que joga beisebol, tende a ter um grupo de doenças específicas. Então é Mas isso, é finalizamos as perguntas dos nossos seguidores e também finalizamos por aqui, né? Exatamente, queria agradecer a presença de vocês. Foi muito bom, de verdade, compartilhar um pouco das experiências de vocês, a gente aprender, a gente entender essa rotina de como foi, como é, e a gente aprender mais sobre a liga e a gente poder conversar aqui de uma forma descontraída e passar para as outras pessoas que estão chegando agora também. Então, meus singelos agradecimentos Muito do obrigada. podcast inteiro Né? também. Isso aí. E é isso. Se vocês tiverem alguma coisa para falar também, podem ficar à vontade e transmitir boas energias. Eu queria parabenizar a iniciativa de vocês. Eu acho que a ideia de tentar trazer essas informações para o pessoal que está na graduação, eu sou particularmente fã, né? E de como deve ser essa evolução, né? Os meninos são muito carentes, assim que entram na faculdade, de como é que vai ser a evolução dele, o que é que ele tem que fazer. Principalmente aqueles do ciclo básico, eles não sabem muito bem como é que se comporta durante a graduação, como é que é a vida médica depois. Os meninos estão entrando no internato, não faz ideia de como é que vai ser a vida quando eles se formar, como ele vai trabalhar, onde ele vai trabalhar, quem vai arrumar emprego para ele, como é que vai ser tudo isso. Mas acho que tem espaço bastante para vocês conversar com bastante professores, profissionais que tem aqui da faculdade também, para vocês terem essas experiências. Parabéns demais para vocês. Parabéns. Então, gente, para finalizar o podcast, ele quer entregar para vocês uma lembrancinha para cada um, em forma de agradecimento. E é isso, gente. Muito obrigada, de verdade, viu?